Olá, são exatamente 11 horas e 51 minutos. Estou falando aqui de Lusiânia, Goiás, aqui no entorno do Distrito Federal. Hoje trazendo aqui uma mensagem sobre o Dia dos Finados, uma mensagem a respeito um pouco do que nós espíritas pensamos e acreditamos a respeito deste dia. Um dia especial que se comemora o Dia dos Finados, daqueles que partiram para a pátria espiritual. E aqui nós vamos, em poucos minutos, compartilhar um pouco a respeito não só dos finados na concepção da doutrina espírita, mas também o que pensamos, o que pensamos a respeito da vida futura. É apenas uma reflexão, e dentro desta reflexão sinto a vontade de compartilhar para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem acompanhar. Peço inclusive para que aqueles que sintam vontade de poder também compartilhar com outras pessoas, eu agradeço muito. Que sempre eu digo que não é um debate sobre teoria religiosa ou algum dogma. É aquilo que sentimos através dos nossos sentimentos e também através que acreditamos na orientação espiritual, para assim compartilhar com todos. E sempre tenho essa reflexão de que quando fazemos alguma explanação, existem duas situações que são preponderantes. Uma delas é que o compromisso aumenta com a prática do exemplo. E a outra é que nós aprendemos muito mais porque os ouvidos estão perto da boca. Somos o primeiro a ser exortado dentro deste aprendizado que é os preceitos do Evangelho da doutrina espírita. Hoje nós vamos aqui então, de início, fazer a nossa oração de sempre para falar sobre a jornada desta transição do mundo físico para o mundo espiritual. Então convido a vocês todos para poder juntos fazermos uma oração e dentro desta oração colocarmos as nossas sintonias para que a gente possa estar sintonizado no bem e compartilharmos dessa mensagem. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por este momento, por estarmos aqui, ó Pai, buscando a compreensão do Evangelho, buscando, ó Pai, independente do conceito religioso que cada um que nos acompanha tenha, mas buscando, ó Pai, um lenitivo, um alívio necessário neste dia qual nos traz saudade, reflexão, lembranças, ó Pai, daqueles que conviveram conosco e que aqui já não se encontram, estão no mundo espiritual. Continue, ó Pai, nos auxiliando, é o que nós pedimos humildemente, e que a espiritualidade amiga nos oriente através, ó Pai, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Gente, hoje é Dia dos Finados no Brasil. E celebra-se, obviamente, aqueles que por aqui passaram,
que conviveram conosco e que hoje já não se encontram no plano terrestre. Independentemente de credo, de religião, hoje as pessoas vão ao cemitério, outras não vão, porque outras têm até pavor de cemitério, né? E outros vão no cemitério toda semana, outros vão todos os dias. Tem gente que lava túmulo todos os dias, leva flores e tudo mais. E cada um dentro da sua percepção religiosa, cada um dentro da sua expectativa do que pode ser o mundo espiritual e aqueles que até não acreditam em mundo espiritual. Na religião cristã, e nós vamos falar de cristianismo, que é um conceito religioso, ou não vamos falar de é uma religião, mas dentro do cristianismo, que tem as suas ramificações, evangélico, católico, o espiritismo cristão, que tem Jesus como guia, modelo, que é aquele que praticamos e que acreditamos. E dentro dessas correntes, igrejas tradicionais, pentecostais, metodistas, luterana, enfim, todo um conjunto de, dentro como se fosse uma árvore, que é o cristianismo, e seus galhos, cada um dentro, mas tudo ligado ao tronco, que é a árvore e que é a pessoa, o ser de Jesus Cristo. Dia dos Finados é um dia, para nós espíritas, talvez um dia, dentro da nossa concepção, como outro dia qualquer. Apenas um memorial, e assim também para outros ramos religiosos, um memorial às pessoas que aqui estiveram, que aqui conviveram e por aqui passaram. Cada um deixou sua história, seu legado, outros deixaram tragédias, a grande verdade é essa. Uns deixam saudades de momentos felizes, outros até saudades de momentos mais do que felizes, se há momentos assim, e outros deixaram mágoas, angústias que devemos superar durante a nossa existência aqui no plano terrestre. Para o Espiritismo, ou para nós que somos, vamos chamar assim, adeptos desta corrente de pensamento ou dessa doutrina, alguns chamam religião, outros chamam base doutrinária dos ensinamentos de Kardec através da sua renovação, de uma mutação dentro da explicativa do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação. A celebração para nós deve ser todos os dias. Todos os dias é dia dos finados. Até porque todos os dias pessoas passam por essa transição da vida física para a vida espiritual. A diferença é que no dia dos finados, que é especificamente o dia dos finados, para nós, as presenças são muito mais importantes para os espíritos do que até para nós mesmos que estamos no plano físico. Aí alguém pergunta, por que é mais importante? Sendo um dia importante muito mais para os espíritos, Kardec, no seu livro Passo a Passo, diz que para o espiritismo devemos ter para aqueles desencarnados a mesma consideração que para os encarnados.
Veja bem, a gente passa então a compreender de que não basta ter considerações ou consideração por aquele que está desencarnado e não temos consideração ou considerações por aqueles que estão aqui encarnados. E nos atenta ou exorta ou nos traz para que a gente tenha consciência de que são necessários alguns passos para demonstrar essa consideração. A prece, o pensamento de carinho, são dois pontos primordiais dentro da característica espírita com relação aos finados, e nós chamamos desencarnados, aqueles que deixaram o mundo físico e foram para o mundo espiritual. Trazendo para os nossos dias, às vezes deixamos de considerar alguém no nosso dia a dia, de fazer um agradecimento, de fazer uma visita, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, um colega de trabalho que talvez esteja passando por momentos terríveis. E nós não sequer manifestamos a nossa solidariedade. Considerar aqueles que somente partiram, ou lembrar daqueles que somente partiram, também não é um ato importante. Mas nós somos chamados a atenção para que a gente considere aqueles que aqui convivem conosco. Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, e assim, dentro desta família física, material, família espiritual e a família universal. A nossa missão aqui é uma missão passageira. E o único caminho que temos certeza que vamos atravessar é o caminho da transição. É do desencarne, é o caminho da morte física. Porque a morte em si, ela não existe, ela é uma transição. O que morre é a nossa matéria. E desde que o mundo é mundo, desde o início de milhões e milhões do início da humanidade, as pessoas por aqui passam e vão embora. E são esquecidos, meus amigos e minhas amigas. Sabe por quê? Eu mesmo não me lembro do meu tataravô, nem do meu bisavô, não sei nem o nome. Claro, tem gente que faz um estudo da árvore genealógica e tal, não estou aqui, como é que se diz, eu não estou aqui pondo todo mundo na mesma compreensão nesse sentido. Mas somos esquecidos. As próximas gerações não lembrarão da gente. E assim acreditamos na reencarnação, nós espíritos, que teremos novas oportunidades no plano físico. Mas o mais importante é que consideremos não só aqueles que se foram, mas também aqueles que aqui estão conosco no dia a dia. Temos aquela ideia falsa de que fulano era tão bom. E todas as pessoas quando desencarnam, a gente costuma colocar num termo de observar somente as coisas boas, e é muito natural. Mas às vezes passamos uma vida toda desconsiderando aqueles que estão conosco. Sabemos que a vida transitória é passageira, e essa transição ela vai ocorrer com todas as pessoas que estão no planeta Terra. Creio que daqui 100 anos todos os moradores desse planeta já não estarão. São renovados,
são mudados. Vão para a vida futura. E contextualizando, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa evoluir nessa progressão, a necessidade dessa evolução espiritual, olhando fisicamente, nascemos, crescemos e morremos. Olhando pelo lado espiritual, nascemos, morremos e renascemos. No universo nada é estático, parado, a evolução é natural. Um dos pontos que se baseiam a doutrina espírita, eu vou fazer aqui duas leituras, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, foi o primeiro livro que Kardec escreveu através dos Espíritos, e nós vamos olhar aqui no capítulo 6, na pergunta 320, que diz o seguinte: sensibiliza os espíritos a lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Então aqui é uma pergunta perguntando se os espíritos ficam sensibilizados quando lembramos deles aqui na terra. A resposta dos espíritos é: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve de lenitivo. Quer dizer, olha bem a importância deste dia e ao mesmo tempo a importância da existência da vida futura. Pergunta a resposta 320 se os espíritos, aqueles que estiveram na Terra, são... Manda saudações aí para o Magno Constantino, para todos vocês que estão acompanhando. Pergunta se eles são... a pergunta é bem clara, diz se eles ficam sensibilizados quando são lembrados na Terra, aqui, aqueles que estão no mundo espiritual. Os espíritos respondem que são os que muito mais do que a gente supõe, ou tanto que eles ficam alegres quando são lembrados. E às vezes cometemos o erro de lembrarmos só das coisas ruins que alguém fez. E esses recebem toda essa vibração, toda essa energia cósmica de forma ao sofrimento. E aqui diz que aqueles que estão em situação felizes no mundo espiritual, aumenta-se a felicidade. Se são felizes quando são lembrados, ficam mais felizes ainda. E aqueles que estão em situações infelizes, aqui diz uma palavra tão pesada, desgraçados, servem-lhe de lenitivo. Quando fazemos uma prece para alguém que às vezes cometeu um suicídio, quando fazemos uma prece para alguém que morreu de morte abrupta, quando fazemos uma prece para um irmão, irmã que está no mundo espiritual, alguém que conviveu com a gente, que viveu ou não conviveu, e fazemos uma prece para este alguém, eles recebem, aqueles que estão em situação feliz recebem com mais felicidade, e aqueles que estão no umbral, que estão sofrendo, que estão recebendo o efeito da causa que fizeram aqui, eles recebem como um remédio, recebem como uma coisa para eles melhorarem. E mais na frente, na pergunta 321, que é ainda mais profunda, que diz o seguinte: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Os espíritos respondem. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos.
como fazes no outro dia qualquer. Amigos, no início desta reflexão, eu coloquei que da importância de lembrarmos das pessoas que por aqui estiveram, que por aqui passaram, que viveram todos os dias. Fazer uma prece para alguém que conviveu contigo, conviveu conosco durante aqui neste plano terrestre. Todos os dias, a partir do momento que o invocamos, que fazemos uma oração, a oração é uma força, essa força sobrenatural. A prece é a coisa que nos traz a energia e nos cobre de proteção. E quando temos a oportunidade de lembrá-los, independente do dia dos finados, nós o invocamos no sentido de receber esta energia universal. E quando invocamos para o amor, vão receber lenitivos de amor. Quando invocamos por pensamentos ruins, receberão também esses pensamentos ruins. Olha a importância disso. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele passou por toda, inclusive o livro Nosso Lar, a importância dele é a prova real da existência do mundo espiritual. E André Luiz conta suas experiências e conta de forma, através de Chico, é claro, de Chico Xavier, que fez a psicografia, ele conta de forma com detalhes. André Luiz relata que a sua transição foi uma transição cruel, dura. No livro Nosso Lar, diz que André ficou mais de 8 anos no umbral. E esse umbral, ele é um local entre o planeta Terra e a crosta terrestre, e nesta transição, na sua passagem do umbral, ele sofreu muito. E era chamado ali até de suicida, porque cometeu muitos atos. Era um médico aqui na Terra, cidadão chamado de bem, de família, apesar dos seus erros morais. Mas André bebia muito e tinha outras ações que o impedia de ser uma pessoa até melhor aqui, até de progredir espiritualmente. E quando desencarnou, se viu numa encruzilhada, num processo de depuração no nosso lar, ou no umbral. E André sofreu muito durante a sua permanência no umbral. Falta de fé, até que um dia, quero mandar um abraço para a Michele, para o Marcos Lima, para o Zirene, para a namorada do Mai, é isso mesmo? Um abraço para todos vocês, gente, que estão acompanhando. E André Luiz, ele então relata a sua experiência no início de expiação, ali no umbral. Depois disso, atendendo e reconhecendo as suas fragilidades, na terra e ali a sua passagem, ele pede um socorro. E Deus não abandona ninguém. Ninguém está abandonado por Deus. A sua passagem, então, saindo do umbral, sendo socorrido pelos irmãos de jornada do nosso lar. Após ser socorrido, ele então começa toda a sua trajetória, toda a sua história, ou continua, né, da passagem do umbral para o nosso lar, mas aí ele começa a sua história na colônia Nosso Lar. A sua vivência, o seu início. E ali André descobre, através
das informações e também através das suas experiências, que a vida não só continuava como continua no umbral, mas também continuava de forma semelhante, mas no estágio superior, evoluído, semelhante à vida no planeta Terra, com casas, hospitais, trabalho e vida. Que a vida não cessa a partir do momento que chegamos no túmulo, a partir do momento que passamos pela transição da vida terrena. A vida continuou. Quem tem a oportunidade, compre o livro de André Luiz e leia Nosso Lar. O livro Nosso Lar. Maravilhoso. E essa colônia qual André começou então a... Primeiro foi para um hospital, depois da sua recuperação, começou então a vivência, descobriu que tinham casas, que tinham trabalho, que lá vivia-se, que tinha uma governança. E muitos se equivocam a achar, eu quero morrer, que eu quero descansar. Não, o trabalho continua. Só que de outra forma. Queridos amigos e amigas, existe toda uma continuidade da vida física para a vida espiritual. As histórias são vivência de espíritos que, através dos médiuns que psicografaram, toda uma continuação da nossa existência. Nós não morremos, somos imortais, espiritualmente. Temos dentro de nós uma essência chamada centelha divina que continua. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos deixa bem clara essa questão dos finados. A prece que devemos fazer todos os dias para os nossos irmãos e irmãs desencarnados são preces de afeição, de paz, de solidariedade, de amizade, de lembranças boas, para que eles recebam, independente da condição espiritual, das condições espirituais quais eles estejam lá. Afeição, respeito e boa lembrança. Nós temos dentro da doutrina a plena certeza de que a vida continua. O Espiritismo ele traz claramente a imortalidade da alma. E ele traz não como um artigo meramente da fé. Porque eu acredito, porque eu deixo de acreditar, porque... Jesus ele trouxe em seus ensinamentos a existência do mundo espiritual durante toda a narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas. Eu gosto de citar muito esse último contato de Jesus ali na cruz, quando ele disse para Dimas, o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus traz o ensinamento da existência da vida futura. E essa vida futura, ela tem que ter para nós como expectativa e essa continuação, para que a gente possa fazer aqui para que reflita nesse processo evolutivo dessa vida futura. A vida futura é comprovada pelos nossos irmãos. Mandar um abraço para o Marcos Lima, por isso estou aqui. A vida futura é comprovada pela existência, da nossa existência. E aqui estamos num processo transitório, de passagem, de aprendizado. Consideramos esta vida como uma grande oficina de trabalho ou um templo, ou ao mesmo tempo a oportunidade de despertarmos espiritualmente para que a gente possa, de uma palavra simples, evoluir.
Nas próximas lives eu vou aprender como é que a gente convida as pessoas que querem participar. Eu ainda não aprendi esse sistema e muitas pessoas pedem para convidar, mas eu tenho muito medo do debate, porque às vezes as pessoas querem entrar para poder debater sobre temas de outras religiões e tal, e o tema que eu estou trazendo aqui não é para o debate, é apenas para explanar aquilo que acreditamos, respeitando inclusive cada uma das religiões, porque cada uma tem a sua importância. Não é necessário que ninguém seja espírita, meus amigos e minhas amigas. Você pode realizar um grande trabalho na sua igreja, você pode realizar um grande trabalho no seu templo, na sua religião, seja ela cristã, seja ela com conceitos da religião afro, com judeu, muçulmano, indiano, cada um pode realizar. O que tem que prevalecer são as boas práticas. O que tem que prevalecer são as ações de caridade, de amor. Nós espíritas, nossa base fundamental está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E aí diz que tem o Pentateuco, né, Céu e Inferno, e o Livro dos Médios e tudo mais, mas só que essa forma de trazer esses ensinamentos, e é uma forma serena, até singela, porque as pessoas, quanto mais se estuda a doutrina, mais se tem que aprender. Quanto mais se estuda, mais tem que estudar para compreender de uma forma mais... E não só basta estudar, mas também importante é a sua prática. O Marcos Lima está pedindo para eu indicar um livro espírita. Eu indico o Livro dos Espíritos, que você vai ter uma visão maior do que é o Espiritismo. Livro dos Espíritos, meu amigo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas esses dois são o que eu indico. Porque muitos outros livros, tem muito romance, traz muitos ensinamentos, inclusive dos irmãos, mas a base da doutrina são esses livros. É a base dos ensinamentos da doutrina. Queridos amigos, continuando, a vida na Terra é uma etapa, de várias etapas que nós já passamos. Não pense, nós somos espíritos milenares. Já nascemos, já desencarnamos, já nascemos de novo. Até porque a reencarnação, ela é uma justiça divina. Vocês já perceberam que alguns irmãos sofrem menos e outros sofrem mais durante a vida? Alguns nascem na luxúria, sempre eu digo isso, e outros nascem na miséria. Alguns nascem com seu físico totalmente completo e outros nascem às vezes com algum defeito físico, algum tipo de sofrimento. Tudo isso são etapas evolutivas. Tudo isso são passagens pelo plano terrestre. E Deus sabe de todas as coisas. O objetivo aqui no planeta é progredir e progredir moralmente para alcançar a felicidade espiritual. Felicidade completa, ela não está nesse mundo. Por mais que tenhamos expectativas ou momentos de felicidade. Aqui diz o seguinte, que é para a gente poder encerrar essa live dizendo o seguinte: o amor
resume integralmente a doutrina de Jesus, pois o sentimento mais sublime e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o ser humano possui apenas instintos. Mais adiantado, porém, ainda corrompido, tem unicamente sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o requinte de sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne o seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz daquele que, transcendendo sua humanidade, ama em amplo amor seus irmãos em dores. Feliz daquele que ama, pois não conhece o tormento da alma nem o do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo, quando Jesus pronunciou essa palavra divina. Amor, ele fez os povos vibrarem e os mártires extasiados da esperança a entrar na arena. A vida futura, que é a continuação da vida terrestre, ela é não meramente uma hipótese, mas é uma realidade. E não uma realidade dogmática, religiosa, uma realidade. Todas as religiões cristãs, vamos pôr dentro do cristianismo, acredita-se na vida futura, a continuação da vida. Outros acreditam em céu, inferno, outros acreditam, passa pelo purgatório e tal. Eu não vamos aqui questionar cada um da sua crença. Mas o importante disso tudo, meus amados amigos e amigas, é que a vida continua. E hoje, no Dia dos Finados, nós queremos de coração. Eu, particularmente, que meu pai já partiu para o mundo espiritual, minha mãe há muitos anos, deve ter mais de 40 anos, creio eu. 42 anos. Meu pai tem 36 anos, que já partiu para o mundo espiritual. Alguns irmãos que também já foram. E eu quero nesse dia também, mais um dia, lembrá-los com amor, lembrá-los com carinho, lembrá-los com afeto, para que cada um receba onde estiver, nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais, que receba esta nossa vibração de paz, amor e fraternidade. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, para vocês, que tenham também nesse dia, mesmo que você não foi ao cemitério, mas faça uma prece para aqueles que você lembra. Uma oração. Peça a Deus para que a espiritualidade possa abrir as portas para aqueles que ainda se encontram fechados. Peça a Deus para que recebam com sabedoria, com aceitação, o desencarne. Porque essa separação, ela não é fácil, eu sempre digo isso. Ela vem às vezes de uma maneira abrupta e muitas vezes ocorre sem que sequer estamos em expectativas, ou expectativa de que alguém desencarna muito novo, outro desencarna de uma vez, mas cada um tem o seu momento. Assim como teremos o nosso. Tem gente que entra em pavor quando fala-se que um dia vai desencarnar.
mas é a única certeza que temos. Quer dizer, não é a única, é a certeza que temos que deixaremos esse mundo físico, mas temos que ter certeza também que teremos a vida futura, o mundo espiritual. E assim eu quero, ao encerrar, você que possa pegar uma água, se você estiver em casa, pegar para fazer uma fluidificação. Essa água é importante a gente pedir para... Não sou eu que fluidifico, são os irmãos da espiritualidade. Faz a fluidificação da água e você recebe dentro dessa fluidificação o remédio necessário. Às vezes tem alguém doente na família e vem e recebe um remédio. Às vezes você mesmo está precisando de um remédio. E a fluidificação da água é o meio que temos para poder buscar este remédio através dos nossos irmãos. Convido você então a fechar os seus olhos e juntos fazemos oração, pedindo a Deus para que nessa sintonia ainda, e que nesta sintonia desta música, deste toque, na sintonia desta palavra hoje, desse compartilhamento, dessa reflexão, pedir pelos nossos irmãos que já partiram e que se encontram no mundo espiritual, que receba os nossos sentimentos não de tristeza, mas de saudades, com essa convicção de que um dia estaremos todos nós na pátria espiritual. Que recebam os nossos mais nobres pensamentos, pedindo a Deus para que aqueles que se encontram em situações ainda de infelicidades, que recebam esta vibração, que recebam esta luz para que possam ter aceitação e que recebam os nossos irmãos da espiritualidade para que possam conduzi-los aos hospitais, às colônias, aos centros de reformas no mundo espiritual. Que cada um de nós possa também, ó Pai, receber através dos nossos irmãos que trazem dos laboratórios espirituais o remédio necessário para a cura, através dessa água, através da água na nossa caixa d'água, dos canos, enfim, que os irmãos tragam o remédio necessário para a cura dos nossos males. E assim, agradecidos, dizemos: obrigado, Jesus. Muito obrigado. Gente, fica aí o nosso abraço, o nosso agradecimento por ter nos acompanhado nesta live. Grande abraço, fiquem com Deus. De vez em quando eu apanho aqui, viu, gente?